Vamos falar de fé mais uma vez na nossa live 37, a sabedoria do rei Salomão. A música que começou aqui de abertura chama-se Concerto número 1 de piano de Tchaikovsky. Era um músico russo que viveu entre 1840 e 1893, portanto ele viveu 53 anos. E Tchaikovsky construiu uma música clássica chamada clássica romântica. Até então as músicas clássicas eram feitas pelos reis, etc. Tal. Tchaikovsky, portanto, viveu 53 anos. Essa obra é muito bonita e eu incentivo vocês a verem no YouTube várias gravações de orquestras tocando e realmente vocês vão ver a maravilhosidade que a gente tem nessa obra. Eu selecionei essa música especificamente para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida. Eu tenho uma lembrança de infância dessa música. Quando eu era muito pequeno, provavelmente com 5, 6 anos, e eu me lembro muito, quase todos os dias brincando com um ônibus de plástico ali, né, que eu tinha. Adorava brincar de ônibus, de carrinho, né? Eu ficava no chão ali sentado, brincando, e a minha mãe ouvia um programa de rádio que falava sobre coisas tristes, coisas bonitas, histórias de vida, sempre tocando esse concerto número 1 de piano de Tchaikovsky, que me marcou muito. Até me lembro que no que a gente chamava de ginásio, né, que seria hoje da sexta até a nona série, a professora me pediu para eu falar sobre alguma pessoa famosa. E aí eu peguei e falei sobre Piotr Ilyich Tchaikovsky. Foi uma surpresa enorme para minha professora, porque no Brasil, né, o nosso nível aqui de cultural aqui realmente deixa a desejar até hoje, né? Mas eu falei sobre Piotr Ilyich Tchaikovsky. Vamos falar então a minha mãe amada, a minha mãe Carmen amada. E por que eu estou falando isso? Porque o sobrenome da minha mãe era Salomão. A minha família quase toda vive ali, a família da minha mãe vive na região de Ribeirão Preto e Franca, no estado de São Paulo. Todos eles com o sobrenome Salomão, né? O pessoal da família Salomão. Então vamos falar um pouquinho de Salomão. Quem é Salomão? Salomão, na Bíblia, é conhecido como o amado de Javé, construtor do primeiro templo de Jerusalém, para guardar a arca da aliança. Davi não era digno de construir esse templo, mas Salomão, sim, pela sua sabedoria, pela sua forma de ser. E a tradição diz que ele era o mais sábio entre o Oriente e o Egito. Todo mundo lembra da história de Salomão, que é aquela história das duas mulheres que levaram um bebê lá, as duas disputando quem era a mãe do bebê. E pela falta de testemunhas, Salomão ordenou, seu julgamento foi: corta o bebê ao meio e dê metade para cada um. E aí uma delas falou: não, então ela pode ficar com o filho. E aí Salomão decidiu que quem era a mãe do filho é aquela que abriu mão da sua metade para outra, porque uma mãe jamais deixaria o seu filho morrer. Todo mundo conhece essa historinha aí, né? Mas Salomão não é só conhecido por isso. A palavra Salomão significa o pacífico. Ele foi o segundo filho do rei Davi de Israel, filho da esposa de Davi chamada Betsabé, né? E aí Davi prometeu a Betsabé que Salomão seria o próximo rei de Israel. Mas ele não era o primeiro na linha de sucessão. Tinham outros irmãos ali, inclusive Adonias, né? Mas ele acabou sendo entronado com 15 anos de idade e
subiu ao trono em 970 a.C. Os outros filhos não aceitaram prontamente o reinado de Salomão. Salomão acabou eliminando todas as figuras que eram contra ele, contra o reinado dele. Todos os sacerdotes, todos os políticos, os nobres, inclusive eliminando Adonias. A sua ascensão foi muito grande do seu reino. Ele herdou um grande território da parte de Davi. Ele criou 12 territórios e nomeou 12 governadores. Ele cobrava impostos desses 12 territórios de uma forma bem agressiva, altíssima. E ele nomeou sacerdotes e nobres que o apoiavam. Né? Criou um exército com carros e cavalos, coisa que não existia na época. Então, belicamente, ele se tornou muito poderoso. E acabou expandindo também o comércio internacional através de barcos, uma coisa também que não existia, comércio marítimo. Ele comprava carros, por exemplo, do Egito e vendia para outras nações. Então ele expandiu assim, o mercado externo, né? As exportações, etc. Tal. Construiu o templo, o primeiro templo, o templo que guardou a Arca da Aliança, e fez alianças com outras nações vizinhas. De que forma? Através do matrimônio. Então ele casou, tem sido escrito que ele teve cerca de 700 esposas e 300 concubinas. E era um juiz. Quando tinha uma contenda difícil de se decidir, se levava a Salomão, que tinha uma grande capacidade de decisão sob circunstâncias muito complexas. E assim ele reinou grandemente durante o seu período, mas iniciou-se a sua queda. A sua queda ocorreu por algumas razões. A primeira, como ele tinha muitas esposas de outras culturas estrangeiras, ele acabou dando uma liberdade ao culto a outros deuses. Isso incomodou muito os sacerdotes e a tradicional cultura judaica. Né? Ele começou a aceitar o culto a deuses pagãos, etc., a imagens, etc. A sua soberba e ganância, por ser tão poderoso, fazia com que ele cobrasse impostos altíssimos dos 12 territórios. Então eles tinham que mandar um certo número de bois, um certo número de cabras, certas toneladas de grãos, etc, 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 para manter a corte, o palácio e todos os seus nobres e sacerdotes. Então ele cobrava impostos muito altos. Isso começou a desagradar muito as pessoas, né? Principalmente os territórios. Uma outra coisa que prejudicou muito o seu reinado foi que ele privilegiou a tribo de Judá. Lembre-se que os judeus tinham 12 tribos, né? E Salomão era da linhagem de Judá. E ele privilegiava a linhagem de Judá em detrimento das outras tribos. Isso também causou um grande problema para ele. Estipulou o pagamento de impostos por trabalhos forçados. Isso aí também foi a gota d'água, né? Por quê? Porque ele escravizava os cananeus para construir o templo, né? O primeiro templo. Como não tinha mão de obra suficiente dos cananeus, ele acabou criando imposto que ia ser pago por trabalho forçado. E acabou, no fim, escravizando o próprio povo hebreu, o próprio povo judeu. Ele morreu em 930 a.C. e o povo hebreu, a partir daí, ficou dividido em dois reinos, do norte e do sul. Então ele foi o último rei com a unificação de Israel. Os livros na Bíblia que são atribuídos a escritos de Salomão são os livros de Provérbios e Eclesiastes. Eu vou ler um provérbio apenas
para vocês verem a profundidade da sabedoria de Salomão, que diz no Provérbios 16:90, fala o seguinte: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Está muito profundo isso. Se a gente agir pelo nosso coração, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, é o que propõe, que a gente acredita que vai acontecer no nosso caminho. Mas na verdade o Senhor é que dirige os nossos passos. Quanto mais o nosso coração estiver perto do Senhor, mais nós vamos reconhecer o caminho que está surgindo na nossa frente. Quanto mais a gente agir pelo nosso próprio coração, menos a gente vai entender os passos que estão surgindo no nosso caminho. É muito profundo isso, tá bom? Então essa história, um resumo muito breve, né, do que foi Salomão, né, um personagem importante da história judaica e do nosso Velho Testamento, que é a origem da nossa cultura judaico-cristã, tá bom? Muito obrigado, fiquem graça e paz, e até a nossa próxima live, ok? Obrigado.